A partir de toda a explicação da excitação rítmica do coração, agora nós vamos abordar o que é o eletrocardiograma, o que ele consegue absorver de conteúdo a partir do funcionamento elétrico do coração. Então, agora prestem muita atenção, que a gente vai ter alguns conceitos básicos de eletrocardiograma. No final do século XIX, os fisiologistas descobriram que era possível colocar eletrodos na superfície da pele para registrar a atividade elétrica do coração. Então, esses registros passaram a ser chamados como eletrocardiograma. Então, pessoal, o eletrocardiograma, ele fornece informações indiretas sobre o funcionamento do coração. Então, por meio de eletrodos na superfície, é possível registrar a atividade elétrica interna, porque nós temos na região extracelular uma grande quantidade de íons sódio e íons cloreto, os quais são bons condutores de eletricidade. Então, pessoal, nós temos aqui no líquido extracelular uma grande quantidade de NaCl, e isso favorece a maior condutância dessa atividade elétrica no coração em relação à superfície da pele. No Guyton, nós temos a definição que quando o impulso cardíaco passa através do coração, uma corrente elétrica também se propaga do coração para os tecidos adjacentes que circundam esse coração, sendo que uma pequena parte da corrente pode se propagar até a superfície do corpo. Se nós temos eletródios ou eletrodos, e se eles forem colocados sobre a pele em lados distintos, opostos do coração, será possível registrar os potenciais elétricos gerados por essa corrente. Portanto, esse registro desses potenciais fazem com que nós tenhamos o eletrocardiograma. O traçado do eletrocardiograma mostra, portanto, a soma dos potenciais elétricos gerados em todas as células do coração. Mostram a despolarização e a repolarização dos átrios e ventrículos, bem como os eventos elétricos associados com o processo de sístole e diástole. Então, nós temos aqui a representação do potencial em apenas uma fibra, uma única célula, usando um eletrodo intracelular. Então, a gente já viu, pessoal, toda a definição aqui da geração desse potencial de ação relacionado à fibra muscular esquelética. Então, note que a variação de voltagem é muito maior quando registrado, por exemplo, aqui nós temos uma diferença de 110 milivolts quando comparado a 1 milivolt gerado aqui pela diferença relacionado com a soma dos potenciais elétricos gerados em todas as células do nosso coração. Então, esse eletrocardiograma representa a soma da atividade elétrica de todas as células registradas na superfície do corpo. Então, com isso, nós temos aqui uma variação de voltagem muito menor quando comparado à avaliação de uma célula isolada. Aqui nós temos a representação de um eletrocardiograma normal, apresentando as principais deflexões. Nós temos a onda P, o complexo QRS e a onda T. Nós temos que a onda P, ela é arredondada, ela é composta na primeira metade pela
despolarização, a ativação do átrio direito, e a outra metade representa a ativação do átrio esquerdo. Geralmente, a duração normal é menor que 120 milissegundos. Então, cada quadradinho desse representa 40 milissegundos. Nós temos que a medição da onda ela deve ser feita na derivação em que ela é sempre mais ampla. Nós temos que algumas condições clínicas podem afetar essa onda P. Então, no caso de aumento da massa do átrio direito, resulta no maior amplitude dessa onda. Já se nós temos um aumento da massa do átrio esquerdo, nós temos um maior alargamento dessa onda P. Bom, então após a ativação dos átrios, nós temos aqui a ativação, esse sinal elétrico sendo transmitido para o nodo AV do sistema de condução. Então, ao chegar nesse nodo AV, o estímulo ele sofre um retardo, né? uma condução lenta. Então, ao deixar esse nodo AV, ocorre a ativação sequencial do feixe de His, dos ramos direito e esquerdo e, finalmente, do sistema de fibras de Purkinje. Então, esse fluxo de corrente, ele é representado aqui no sistema pelo intervalo PR. Então, nós temos aqui a representação desse intervalo PR, que é um segmento conhecido como uma linha isoelétrica, ou seja, nós temos aqui a representação, não há diferença em relação à quantidade elétrica aqui gerada para conduzir essa sequência aqui, esse segmento. Então, o segmento PR é a parte isoelétrica do ECG, que vai desde o fim da onda P até o início do complexo QRS. Então, o comprimento desse segmento corresponde ao tempo entre o fim da ativação atrial e a ativação ventricular, ou seja, um intervalo de 0,16 segundos. Como a gente viu na aula anterior, esse retardo que é importante para ter contrações em períodos distintos entre o átrio e o ventrículo. Então, grande parte do segmento PR é determinada pela condução no átrio AV, pelo que o prolongamento desse intervalo se deve, na maioria dos casos, a um bloqueio do nodo AV. Bom, o complexo QRS indica a ativação ou mesmo a despolarização dos ventrículos. Corresponde à fase 0 do potencial de ação de uma célula miocárdia individual. Então, como a gente viu naquele potencial de ação. Então, a despolarização dos ventrículos começa sempre na região do endocárdio e se propaga pelo miocárdio, durando de 60 a 110 milissegundos. Então, tradicionalmente se considera menor que 120 milissegundos a duração normal do complexo QRS. A onda Q é a primeira onda negativa do complexo. Se só existe uma onda negativa sem essa onda R, nós temos que se descreve como um complexo QS. Então, a onda R é a primeira onda positiva do complexo QRS, e se não existe uma onda negativa, ou seja, sem o Q e nem o S, o complexo é descrito apenas como uma onda R. A onda S é a primeira onda negativa após a onda R. Nós temos que o segmento, pessoal, ST, como aqui representado, ele é a linha isoelétrica que vai desde o ponto aqui representado ao final da onda S e mostrado no início da onda T. A onda T, pessoal, nós temos aqui durante esse período uma intensa
As células musculares estão em completa contração e nós temos um período refratário absoluto neste segmento ST. Isso, pessoal, é importante, tá? Então, nós temos que a onda T, então, representa o período de repolarização rápida dos ventrículos. Então, nós temos que o intervalo QT, ele é afetado principalmente pela frequência cardíaca. Então, é mais longo quando a frequência é baixa e mais curto quando a frequência é alta. Então, esse intervalo QT, ele deve ser corrigido sempre pela frequência cardíaca. O intervalo QT tem uma importância, pois seu encurtamento ou prolongamento pode estar associados a arritmias cardíacas potencialmente fatais. Então, pessoal, esse segmento aqui da onda P está relacionado aos átrios, o complexo QRS e a onda T aos ventrículos, e o intervalo RR, ele define cada batimento cardíaco e ele é inversamente proporcional à frequência cardíaca, ou seja, quanto maior o intervalo RR, menor a frequência cardíaca, a frequência de batimentos cardíacos. Já quanto menor esse intervalo, maior a frequência cardíaca. Nessa figura, nós temos a representação de uma fibra muscular única do coração em 4 fases distintas do processo de despolarização e repolarização. Então, pessoal, aqui em vermelho nós temos o processo de despolarização. Nós sabemos todos, de acordo com os conhecimentos já obtidos em biofísica, que o potencial de repouso, durante o potencial de repouso, nós temos um predomínio do interior mais negativo em relação ao meio extracelular, quando nós temos aí o processo de despolarização devido à entrada do sódio, né? Então, nós temos aí uma maior positividade no meio intracelular quando comparado ao meio extracelular. Então, durante a despolarização, o potencial negativo normal presente no interior da fibra se inverte, ficando levemente positivo no interior e negativo no exterior. Então, nós temos aqui a representação da despolarização, representada pelas cargas positivas vermelhas no interior e as cargas negativas no meio extracelular. Então, essa primeira metade já se despolarizou dessa fibra, enquanto a outra metade ainda está polarizada. Então, entretanto, nós temos que esse eletrodo esquerdo situado no exterior da fibra está numa área negativa e o eletrodo direito está numa área positiva. Isso faz com que o aparelho registre um valor positivo. Nós temos que à direita da fibra muscular, nós temos o registro das variações que ocorrem do potencial dos eletrodos, como mostra o aparelho registrador de alta velocidade. Então, nós temos que nessa figura é importante mostrar que quando ocorre a despolarização e alcança metade do comprimento da fibra, o registro sobe até o valor positivo máximo. Então, isso é importante da gente ressaltar. Aqui, pessoal, nessa segunda figura, nós temos a despolarização, ela se estendeu por toda a fibra muscular e o registro à direita retornou à linha de base 0, então aqui representando, aqui já no gráfico, na figura, porque ambos os eletrodos estão agora em áreas igualmente negativas.
Então, a onda completa é uma onda de despolarização, pois resulta da propagação da despolarização ao longo dessa fibra muscular. Nessa figura C, nós temos a representação da repolarização já na metade dessa fibra. A positividade está retornando para o lado externo da fibra. Dessa forma, o eletrodo esquerdo está numa área positiva e o eletrodo direito numa área negativa. Então, essa polaridade agora é oposta à polaridade apresentada nessa primeira figura. Como resultado, nós temos que à direita esse resultado fica negativo. Aqui nessa última figura, a fibra muscular se repolarizou completamente e ambos os eletrodos estão agora em áreas positivas. Dessa forma, não existe diferença de potencial entre eles para ser registrada. Assim, nesse registro à direita, o potencial retorna novamente a zero e essa onda negativa completa é uma onda de repolarização, porque resulta de propagação da repolarização ao longo dessa fibra muscular. Por convenção, a atividade que causa a despolarização é para cima, é uma deflexão para cima, enquanto o processo de repolarização é para baixo. Aqui nessa figura nós temos a representação do potencial em uma única fibra e aqui a representação do eletrocardiograma normal, que representa diversos potenciais de ações que são captados na superfície da pele. As derivações periféricas de um eletrocardiograma são classificadas em bipolares e unipolares aumentadas. Então, ambas têm relação com o Einthoven. Aqui nós temos a descrição do triângulo de Einthoven e que mostra as derivações bipolares e registram a diferença de potencial entre dois eletrodos dispostos em membros distintos. Então, nós temos aqui a D1 é colocado entre o braço direito e o braço esquerdo, D2 entre o braço direito e a perna esquerda e D3 entre o braço esquerdo e a perna esquerda. É importante ressaltar com vocês que essa figura mostra as conexões elétricas entre os membros do paciente e o ECG para a obtenção dos registros do ECG. Então, o termo, pessoal, bipolar quer dizer que esse eletrocardiograma é registrado por dois eletrodos posicionados em lados diferentes do coração. Então, dessa forma, uma derivação não é só um fio conectado na região do corpo, mas também a comunicação de dois fios e seus eletrodos para formar um circuito completo. Então, aqui representando um triângulo e os seus vértices. Então, em cada exemplo, o eletrocardiógrafo está representado por um aparelho elétrico de medida, embora o verdadeiro eletrocardiógrafo ele seja um sistema informático de alta velocidade associado a mostradores eletrônicos. Então, pessoal, a derivação 1 aqui representado, nós temos que o terminal negativo ele está conectado no braço direito e o terminal positivo no braço esquerdo. Então, a área pela qual o braço direito se une ao tórax está eletronegativa em relação à área pelo qual o braço esquerdo se une ao tórax e o eletrocardiógrafo registra um valor positivo e situado acima da linha de voltagem do zero. Nós temos que na derivação 2, aqui representado, para registrar a derivação 2 dos membros, o terminal negativo é conectado ao braço direito
E nós temos o terminal positivo, a perna esquerda. Então, quando o braço direito está negativo em relação à perna esquerda, o eletrocardiógrafo exibe um registro positivo, como aqui representado em mais 1,2 milivolt. Aqui, para registrar a derivação 3, nós temos que o terminal negativo está conectado ao braço esquerdo e o terminal positivo à perna esquerda. Então, essa configuração significa que esse eletrocardiógrafo terá um registro positivo quando o braço esquerdo estiver negativo em relação à perna. Então, pessoal, essa figura mostra os registros dos ECGs nas 3 derivações. Então, isso é óbvio que esses registros eles serão muito semelhantes entre si, uma vez que todos estão registrando ondas P e T positivos e a parte principal também do complexo QRS também sendo positivo. É importante ressaltar com vocês que, de acordo com a lei de Stover, se o ECG forem registrados simultaneamente nas 3 derivações, a soma dos potenciais 1 e 3 das derivações é igual ao potencial da derivação 2. Bom, nós também podemos colocar os eletrodos na região do tórax, na região anterior do tórax, gerando as derivações torácicas ou derivações pré-cordiais. Então, nós temos que, com frequência, nós podemos registrar esses eletrodos diretamente sobre a região do coração. Então, esse eletrodo ele é conectado ao terminal positivo do eletrocardiógrafo e o eletrodo negativo ele é conectado no braço direito, no braço esquerdo e na perna esquerda. Então, em geral, faz-se o registro de 6 derivações padrões aqui no tórax, colocando esses eletrodos de forma sequencial. Então, os diferentes registros são conhecidos como derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E nós temos aqui a representação de um coração saudável, registrando essas 6 derivações torácicas padrões. Então, pelo fato das superfícies do coração estarem próximas da parede do tórax, então aqui representado, cada derivação registra principalmente o potencial elétrico da musculatura cardíaca, situada diretamente em contato com esse eletrodo. Então, anormalidades relativamente pequenas dos ventrículos, em especial da parede ventricular anterior, podem provocar alterações nesse tipo de registro, nessas derivações torácicas individuais. Então, nas derivações V1 e V2, o complexo QRS são negativos. Então, como mostrado, esse eletrodo torácicos dessas derivações estão mais próximos aqui representados da base cardíaca, quando comparado ao ápice do coração. Sabendo-se que a base do coração permanece negativa durante a maior parte do processo de despolarização ventricular, nós podemos representar a onda QRS sendo aqui caracterizada por uma onda eletronegativa. Então, de modo oposto, nas derivações V4, V5 e V6, os complexos QRS são, na maior parte, positivos, porque o eletrodo torácico dessas derivações está mais próximo do ápice do coração. Então, permanece eletropositivo durante a maior parte
do processo de despolarização. Por fim, nós temos um outro tipo de derivação, conhecida como derivação unipolar aumentada dos membros. Então, nós temos nesse tipo de registro, os dois membros estão conectados ao terminal negativo do eletrocardiógrafo por meio de resistências elétricas, já o terceiro membro é conectado ao terminal positivo. Então, quando o terminal positivo está no braço direito, essa derivação é conhecida como AVR. Quando ela está no braço esquerdo, é conhecido como AVL. E quando está na perna esquerda, é conhecida como AVF. Então, nessa estrutura aqui representado, nós temos diferentes registros dessas derivações. Então, são semelhantes aos registros das derivações padrões mostrados ali no triângulo de Enthoven, com exceção do registro da derivação AVR, que ele se encontra invertido. Para uma análise muito bem estabelecida, e pelo fato de os registros obtidos pelas derivações bipolares dos membros serem semelhantes entre si, não importa muito qual derivação está sendo registrada quando quer se diagnosticar, por exemplo, alterações relacionadas a arritmias cardíacas, uma vez que o diagnóstico depende principalmente da relação temporal entre as diferentes ondas do ciclo cardíaco. Entretanto, em algumas situações, nós precisamos diagnosticar, por exemplo, uma lesão no músculo atrial ou ventricular, ou mesmo no sistema de condução de Purkinje. Portanto, é muito importante saber quais derivações estão sendo registradas, pois anormalidades da contração do músculo cardíaco ou da condução alteram muito os padrões de algumas derivações. Então, é muito importante ressaltar que um ECG com todas as derivações envolve colocar os eletrodos 10 no total. Então, aqui a gente tem 10 eletrodos representados no peito e nos membros desse voluntário, e isso fornece 12 visualizações da atividade elétrica do coração. Aqui, pessoal, nós temos um registro típico de ECG de 12 derivações. Normalmente, quando um ECG é registrado, todas as atividades, são registradas de forma simultânea. A partir de todas as derivações, é possível compreender todo o percurso do impulso elétrico através de traçados. Então, as várias posições dos eletrodos são usadas para captar diferentes ângulos do coração, como se a gente estivesse olhando para diferentes regiões do coração. Tá? Então, como se fossem várias câmeras voltadas para cada região do coração de forma distinta. Em condições normais, a frequência cardíaca que a gente consegue calcular por meio do intervalo RR, ela se dá de 60 a 100 batimentos. A onda P é presente, indicando um ritmo sinusal, ou seja, coordenado pelo nó do sinusal. A onda P normal costuma ter menos de 0,2 segundos de duração. O intervalo PR tem duração entre 0,12 e 0,20 segundos. O complexo QRS tem duração de 0,06 e 0,10. E o eixo elétrico normal situa entre menos 30 e também mais 90. Então, basicamente, nós temos a representação dessa região, até essa é considerado como normal. Se nós temos um infarto, indivíduos com hipertrofia cardíaca, isso desloca o eixo do coração para diferentes regiões. Isso a gente vai ver na aula presencial. Muito obrigada a todos pela atenção, assistam tudo e venham preparados para a aula teórica.
Entender as anormalidades e peculiaridades de doenças ou mesmo alterações que o eletrocardiograma registra, é fundamental a compreensão do seu padrão de aspectos de normalidade. Então, nesse padrão aqui representado, nós temos um eletrocardiograma normal, né? Então, um registro. Nós temos 25 milímetros, representando 1 segundo. Então, se a gente for dividir, cada quadradinho desse tem 0,04 segundos. O papel, então, para registrar o eletrocardiograma é quadriculado, com a distância entre cada linha horizontal e vertical de 1 milímetro, formando assim um pequeno quadrado de 1 milímetro de lado. Então, o eixo horizontal mede o tempo e o eixo vertical a voltagem, sendo que cada voltagem tem 0,1 milivolt. Calcularmos a frequência cardíaca, se o ritmo for regular, nós devemos dividir 1.500 pelo número de quadradinhos ou 300 dividido pelo número de quadradões. Se observarmos, como aqui representado, um registro com ritmo irregular, nós multiplicamos pelo número de complexos QRS no D2, na derivação 2 longa, e multiplicamos por 6. Interpretação básica do ECG, nós temos que levar em consideração a calibração, a gente tem que olhar primeiramente se está em 25 milímetros por segundo, calcular a frequência cardíaca, observar se a onda P precede o complexo QRS e se todo intervalo RR é regular, para digitarmos se o ritmo é sinusal, se o intervalo PR é o início da onda P até o começo do complexo QRS é até 200 milissegundos. Se o complexo QRS ele tem que ser muito fino, né? Tem que ser um tempo muito pequeno, portanto, tem que ser abaixo de 120 milissegundos, 3 milímetros ou 3 quadradinhos, e devemos analisar o intervalo ST, se ele está isoelétrico ou se ele tem supra ou infra. E se a onda T ela precisa ser assimétrica e representar 30% do complexo QRS. Aqui nós temos alterações do segmento ST. Se nós temos a região voltada para a área lesionada, nós vamos observar uma região de supra de ST. Se o tecido é isquêmico, observamos infra de ST. Isso é importante para determinarmos infarto agudo do miocárdio. Para a nossa aula prática, é fundamental que nós saibamos a colocação dos eletrodos. Notem que eles têm colorações distintas, né? Então, onde que a gente vai encaixar o eletrodo, ele deve seguir as cores, né? V1, V2, V3, V4, V5 e V6, as pré-cordiais, elas devem ser colocadas nos espaços intercostais. V1 no quarto espaço intercostal direito, junto ao externo. V2 no quarto espaço intercostal esquerdo, junto ao externo. V3 deve estar entre V2 e V4. V4 ele deve estar no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Então, aqui a gente consegue observar. V5 no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior, então aqui V5, e V6 deve estar no espaço intercostal, na linha axilar média esquerda. Então, é fundamental que vocês saibam onde deve posicionar os eletrodos.
Na definição do eixo cardíaco, nós temos que avaliar sempre a derivação 1 e a derivação AVF, sempre observando a deflexão resultante do complexo QRS, ou seja, a quantidade de quadradinhos para cima menos a quantidade de quadradinhos para baixo. Se nós temos mais quadradinhos para cima do que para baixo, quer dizer que a deflexão é positiva. Se nós temos mais quadradinhos para baixo, quer dizer que a deflexão é negativa. Se nós temos a mesma quantidade para cima e para baixo, nós temos ali que esse complexo QRS resultante, ele é isoelétrico. Então, a gente vai calcular primeiro essa deflexão resultante na derivação 1, depois na derivação AVF. Então, a gente vai marcar, né, aqui representado, né, em 1, qual foi a deflexão resultante, e aqui em AVF. E a gente consegue traçar o eixo cardíaco, que em condições normais tem que estar de mais 90 a menos 30. Aqui nós temos, né, um conjunto de comunhão de derivações. Então, se a derivação 1 é positiva, a EV é positiva, nós sabemos aqui que nós temos um eixo normal. Se nós temos D1 positiva, AVF negativa e D2 negativa, o desvio para a esquerda. Aqui o desvio indeterminado, quando 1 e AVF são negativos, e aqui AVF positivo e D1 negativo, um desvio para a direita. Então, quando vocês receberem um eletrocardiograma, vai olhar em D1. D1, ele é positivo ou negativo? Isso vai determinar esse lado sendo positivo e esse lado sendo negativo. Então, a gente sabe que se nós temos uma AVF positiva, nós sabemos que o nosso eixo está voltado para essa região. Se nós temos um AVF negativo, a gente sabe que o nosso eixo ele pode estar voltado para esse lado. Então, esse método hexaxial, tudo que está acima da derivação 1, ele vai ser representado para baixo, uma vez que está contrário ao eixo normal do coração. E tudo que está para baixo, então todo o AVF positivo, a gente tem o eixo voltado para esse lado. Nós sabemos, então, né, que após determinarmos no nosso registro se houver uma derivação isoelétrica, a gente sabe que o perpendicular a essa linha isoelétrica determina o nosso eixo cardíaco. Trago aqui para vocês, né, todas as opções que nós temos. Isso vai determinar, quem vai determinar se é positivo ou negativo? A D1 e a AVF. Então, a gente sempre vai olhar se D1 é positivo desse lado, se for negativo daqui, se o AVF for positivo está nesses ângulos, e se for negativo, vai estar voltado para cima. Então, a partir disso, a gente sabe se vai estar em mais 0, mais ou menos 180, mais 60, menos 120. Então, a derivação 1 e a AVF determinam a posição. E o que é isoelétrico vai determinar o eixo cardíaco a partir do seu perpendicular. Exemplo para nós praticarmos. Então, nós temos aqui D1, o complexo QRS resultante, sendo positivo. Nós temos AVF como um complexo QRS resultante sendo positivo. Aqui nós podemos, quais derivações que a gente deve investigar? Sempre nas derivações frontais, que são D1, AVR, derivação 2, AVL, T3, AVF e a derivação 2, que é a nossa fita de ritmo. Ou seja, é o QR longo, em que a gente consegue observar de forma muito mais detalhada, né, o nosso eixo cardíaco. E a gente tem aqui em todas essas frontais a D3 como sendo a nossa isoelétrica. Então, se a gente for observar aqui no método hexaxial, a D3 ela está representada aqui. A gente sabe que a VF sendo positivo e D1 sendo positivo, o nosso quadrante, o nosso eixo, ele tem que estar nesse quadrante. Como a gente sabe que D3 é o isoelétrico, o perpendicular a ele é o AVR. Então, o ângulo aqui representado é mais 30.
Representação de outro exemplo, podemos observar que D1 é negativa, então a gente espera estar desse lado, o eixo cardíaco. A AVF é positiva, então a gente espera estar para baixo, neste quadrante, então D1 negativo, AVF positivo, então estar nesse quadrante. Quem que é o isoelétrico? O isoelétrico é o AVR. Então, quem que está perpendicular à AVR? Então, se a gente for traçar aqui, pessoal, ó, uma perpendicular, a gente sabe que é D3. Portanto, pessoal, aqui o eixo cardíaco é mais 120. O eletrocardiograma é um desafio para a prática médica. Sabemos que nós temos ali uma dificuldade muito grande de interpretação. Então, nós precisamos, pessoal, ter uma base muito boa nisso. Sugiro para vocês que vocês olhem esse livro, Eletrocardiograma em 7 aulas. Ele está bem interessante e ele vai trazer para vocês muito conhecimento a respeito do eletrocardiograma. Muito obrigada a todos, até mais.